amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. E nós estamos aqui hoje num dia muito especial para contar aos irmãos, aos ouvintes. Nós sabemos que os irmãos oraram pela minha mãezinha, a irmã Rosa Tenório, e nós estamos aqui para agradecer ao Senhor e agradecer também aos irmãos pelas orações, porque como nós estamos na campanha, não é? Agindo Deus, quem impedirá? O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Não existe impedimento que possa se levantar contra a vida dos servos de Deus. Sim, todos sabem que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Literalmente, passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu sofri um acidente de trânsito, na verdade. Eu bati o meu carro aqui no estacionamento da Sede Mundial. O carro desgovernou. Ele foi contra a parede. Eu até hoje não sei explicar isso. Talvez eu tenha pressionado o acelerador ao invés de pressionar o freio. Não sei como aconteceu. Foi tudo muito rápido. Eu sei que fez um buraco na parede. O carro deu perda total. Foi uma coisa muito feia mesmo. Num dia de semana, uma quarta-feira, a igreja cheia de gente, graças a Deus, Deus não permitiu que não atropelasse ninguém. Minha filha estava no meu lado, ela não sofreu nenhum arranhão, mas nesse acidente, eu fraturei o meu punho. Fraturei o punho, e fraturei o rádio e a una com luxação e fui para o hospital. E também ficou muito cortado, né, o braço? O braço, ele ficou todinho retalhado, sangrando. Apesar de não ter sido uma fratura exposta, foi classificada como se fosse uma fratura exposta. Então eu fui com urgência para o hospital. No hospital, eles suturaram aquelas aberturas que tinha. Costurar, né? Eles costuraram, né? O que estava aberto, né? E isso foi 7 horas da noite. No dia seguinte, de manhã, eu já fui para a cirurgia do braço. Colocaram uma série de fios de metal, de pinos, de hastes. E eu saí bem da cirurgia, fui para o quarto. Já era para eu ter alta, porque foi tudo bem a minha cirurgia, graças a Deus. Isso já no dia 13 de setembro, né, Sim. Mãe? Na sexta-feira. Mas eu comecei a vomitar. E ninguém sabia a causa daqueles vômitos. E vomitava cada vez mais, e vomitava cada vez mais. Foi uma coisa muito impressionante, ouvintes, porque eu que estive com ela, eu e minha tia-avó, nós ficamos muito assustadas, porque era um líquido preto e pegajoso, era uma coisa que tinha um cheiro de carniça, uma coisa horrível, e era um volume muito grande. A partir de sábado ela parou de comer e mesmo assim ela continuava vomitando, né? Vomitou até a segunda-feira, que foi o dia 16 de setembro. Então ela ficou da sexta-feira até a segunda-feira vomitando sem parar, de madrugada. Foi uma coisa muito assustadora. Aí fizeram um exame chamado tomografia computadorizada e constataram que eu tinha um volvo, que é uma torção do estômago. O estômago torceu, deu um nó, e por isso que eu estava vomitando. Eu já tenho uma doença chamada hérnia de hiato, que é quando o estômago sobe para o tórax, e isso facilitou também o volvo, que deu aquele nó no meu estômago e eu vomitava sem parar. Então eu tinha que ir para endoscopia, para na endoscopia desfazer aquele nó, porque senão não pararia de vomitar. E eu fui para a endoscopia. E eu me lembro que naquela madrugada, né, mãe, a gente orou bastante, a gente ouviu também bastante o programa A Voz da Libertação, e você estava muito ansiosa por causa da sonda, né, que teria que ser colocada uma sonda para tirar todo aquele líquido, e nós oramos e falamos com o Senhor. Eu não consegui dormir nada aquela madrugada, ela vomitou a madrugada toda,
e ficava engasgada todo o tempo, então eu fiquei muito preocupada. E ela foi para a endoscopia e eu fiquei esperando no quarto. Falaram que seria uma coisa breve e que era para eu esperar tranquila. E de repente me ligaram, me chamaram e falaram que os médicos queriam falar comigo. Quando finalmente eu tinha começado a descansar, eu fui correndo e o médico, tanto o anestesista quanto a médica que fez a endoscopia, me chamaram e me explicaram que houve um erro, aconteceu algo lá naquele momento da endoscopia e todo aquele líquido, que era até uma coisa nojenta mesmo, acabou indo todo pro pulmão. Ela acabou broncoaspirando aquele líquido, e o líquido que era do estômago foi todo para o pulmão, com todas aquelas bactérias, com toda aquela acidez. Então ela teve uma pneumonia gravíssima. Aspirativa. Uma pneumonia aspirativa gravíssima e foi levada diretamente para a UTI. Ela foi entubada, foi sedada, entrou em coma induzido. Esse coma ela durou vários dias. E foi aí que começou, eu creio, né, mãe, o pior do deserto aí que nós passamos, não é? Eu digo que foram 49 dias no deserto e 21 dias praticamente no inferno, porque foi uma fase muito difícil, irmãos. Eu fiquei 49 dias deitada numa cama de hospital, internada, e 21 dias e meio, 22 que seja, na UTI, né, Maria Cláudia? Sim. Mas o Senhor, claro, Ele opera, e a cada momento nós podíamos ver a mão do Senhor ali se movendo. Ela foi entubada, ela foi levada às pressas à UTI, e começou então o tratamento, o acompanhamento mais de perto dos médicos, os médicos ali direto. E todos eles falaram para nós que era algo muito grave, que era algo que deveria ser tratado com muita cautela, que demoraria muito tempo para ela se recuperar. Então, ela ficou muito inchada, sem urinar, mas no dia 18 de setembro tentaram tirar o tubo e, né, para que ela pudesse respirar normalmente, sozinha, e não foi possível. Ela ainda estava dependente 80% dos aparelhos. Então, nesse momento nós começamos a ficar cada vez mais apreensivos e cada vez mais dependentes da mão do Senhor, porque tudo que poderia ser feito já estava sendo feito, mas precisava o Senhor agir ali para que ela pudesse reagir e voltar à vida. E no dia 19 de setembro, então, tentaram, né, tirar os sedativos, e ela ainda estava 40% dependente dos aparelhos para respirar. No dia 20 de setembro, ela foi extubada, ou seja, tiraram o tubo, tiraram aquele aparelho respiratório, e ela começou a respirar sozinha, tiraram os sedativos. Ela precisou usar uma máscara, né, mãe? Isso foi uma luta muito grande para ela, porque ela tem claustrofobia, então ela pedia muito para tirar aquilo, mas, segundo disseram, era indispensável. Então estivemos todo aquele momento orando e pedindo ao Senhor que desse o alívio para sua serva e que a ajudasse a passar por mais essa luta, por mais essa provação. E eu sei que os irmãos estavam orando por ela, e eu sei que foi isso que também deu força para a serva de Deus e para todos nós, porque foi algo realmente muito difícil de passar. No dia 22 de setembro, os médicos começaram a dizer que ela estava saindo da zona de risco e tiraram 100% dos sedativos. Nisso ela já voltou totalmente à consciência. E nesse momento o Senhor já me deu um grande sinal, porque um dos médicos tinha dito que, como ela tinha tido uma pneumonia muito forte, muito grave, ela poderia ter uma sequela cerebral, ter tido um problema na oxigenação do cérebro e ficar com alguma sequela.
E quando ela voltou a si, ela já se lembrou de datas, ela já se lembrou de pessoas, de aniversários de pessoas queridas, e ela soube exatamente que dia que era aquele, apesar de ela ter acabado de voltar do coma. Então eu vi ali a mão do Senhor, e o Senhor me dando um sinal, porque eu tinha pedido para Ele um sinal de que ela seria totalmente restaurada. E ela voltou restaurada realmente dessa primeira septicemia e dessa primeira infecção gravíssima que ela teve. No dia 27 de setembro, tiraram uma das sondas, ela voltou a tomar água, voltou a comer comida bem levinha, e sumiram todas as cicatrizes do pulmão dela no dia seguinte, que foi o dia 24 de setembro. Aí eu vi também mais uma vez a mão do Senhor. O médico da UTI falou que nesses casos de pneumonia gravíssima, a pessoa, primeiramente ela volta a si, primeiramente ela volta a ter um estado geral bom, e depois é que vai sair a cicatriz, o sinal. Eu não sei exatamente qual é o nome técnico da imagem do pulmão, mas a minha mãe, já no dia 25 de setembro, ela já não tinha mais nenhum sinal no pulmão, ou seja, o Senhor curou aquela pneumonia gravíssima que ela teve. E logo em seguida, o diabo começou a lutar de novo, né, mãe? Ah, o diabo não desiste nunca, né, Maria Cláudia? É verdade. E no diabo queria me matar de qualquer jeito. Deus revelou para várias pessoas isso, que o diabo queria me matar, e queria mesmo. É verdade, mas o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas, né, ouvintes? Então, a minha mãe chegou até a falar para mim nessa época no hospital, ela falou: eu estou como Daniel. E aconteceu igual Daniel, ela ficou 21 dias ali naquela luta na UTI, né? O diabo, ele se levantou contra Daniel, ele se levantou contra o anjo de Deus para que Daniel não recebesse a revelação de Deus. E da mesma forma o diabo se levantou contra a serva de Deus, mas ali foi onde Deus operou, onde Deus manifestou o seu poder. Quanto mais Satanás lutou, mais Deus operou e mais a glória de Deus foi revelada. Então aí começou a segunda parte do nosso testemunho, que é a parte mais impactante. Ela já tinha sido curada de uma pneumonia gravíssima, já tinha saído do coma, e aí as coisas começaram então novamente a dar errado. No dia 25 de setembro, os rins pararam totalmente, ela engordou 10 quilos, que foi só de inchaço. E retenção de líquido. Ela não é que ela engordou, que ela teve massa, nada disso. Na verdade, ela emagreceu lá no hospital, mas o líquido estava todo parado, o rosto dela estava completamente transfigurado, as mãos, os pés, as pernas, né, mãe? Tava uma coisa realmente muito feia. E no dia 26 de setembro foi o dia que começou a nossa luta pior, principal, que houve uma nova infecção, segundo disseram, veio do intestino, e ela começou a ter febre alta à noite, enquanto a gente orava. Eu creio que o Senhor também já estava sinalizando para nós, né, mãe? Porque nós perguntávamos para a enfermagem e eles falavam que não, que estava tudo normal. Mas quando a gente orava, ela reclamava que estava com calor. E aí que eu comecei a ver, a pressão dela começou a cair. Ela já estava fazendo uma diálise, que é uma diálise continuada, numa máquina chamada Prisma. Era uma diálise contínua, não para, são 3 dias sem parar, tendo aquela diálise. E a pressão dela foi a 5/3, 2 vezes, enquanto a gente estava visitando. Quando você estava lá, né? Porque depois caiu 0/0. Exatamente. E falaram, no momento ali, inicial, falaram que era normal, mas é claro que depois perceberam que alguma coisa estava muito errada. E o médico infectologista, que é muito bom, falou para mim: olha, a infecção está tomando conta do corpo dela e eu não sei o que fazer. Eu já fiz de tudo, já usei todos os remédios possíveis e agora está voltando e está tomando conta de tudo, do corpo inteiro, e não sabemos o que podemos fazer. Tinha uma equipe de 5 médicos renomados
tomando conta de mim. Sim. 5 médicos muito experientes, 5 médicos que sabiam o que estavam fazendo, mas nesse momento eu já estava inconsciente. A minha família disse que eles disseram que não sabiam mais o que fazer. Sim. E cada um com a sua especialidade, né, mãe? Mas todos eles muito bons médicos, mas realmente todos eles externaram para nós que as coisas estavam começando a ficar sem controle. Além desses médicos também tinha os médicos da UTI do hospital que estavam de plantão. É um hospital também muito bom, muito renomado. Uma das médicas veio falar para nós depois que naquela madrugada realmente que aconteceu isso, que houve o choque séptico que fala, isso, né, mãe? É um choque devido à infecção. A infecção toma conta de todos os órgãos, para tudo, tem falência de órgãos e a pessoa entra em choque, pressão 0/0 por causa do choque, por causa da infecção. E ali então o rim parou completamente, ela foi entubada, ou seja, ela voltou a respirar com a ajuda do aparelho, e aí os batimentos cardíacos também, né, a pressão arterial, tudo isso começou a ficar totalmente dependente de muitas drogas e drogas muito fortes. Ou seja, o coração dela iria parar se não tivessem feito essa intervenção, ela teria morrido naquele momento, mas ela estava sobrevivendo artificialmente. E a infecção tomando conta do corpo dela cada vez mais. Então, no dia 27 de setembro, que foi uma sexta-feira, os médicos entraram em contato comigo. Eu estava esperando para entrar na UTI, para vê-la. E eles falaram, então, exatamente o que tinha acontecido aquela madrugada e aquela manhã. E foram muito francos comigo e falaram, olha, nós perdemos totalmente o controle dessa situação. Não sabemos mais quantas horas ela tem. Não temos mais o que fazer. Mesmo nós podemos até trocar o antibiótico, e de fato eles trocaram o antibiótico, mas demoraria muitas horas ainda, mais de 24 horas para o antibiótico entrar em ação, e ela já estava com 51 mil leucócitos, ou seja, aquela enfermidade já tinha tomado conta do corpo inteiro, né, mãe? Já tinha se proliferado demais, de uma forma que já tinha passado de todos os limites. Então, os médicos falaram para mim que ela tinha sido entubada e tudo isso, que ela estava dependente dessas drogas e que era para eu tomar todas as providências e chamar o resto da família, quem quisesse se despedir, para se despedir rapidamente, porque ela não sabíamos mais quantas horas ela teria de vida. Então, eu procedi dessa forma. E o meu pai, pastor Jorge Tenório, foi imediatamente para lá, falou, olha, eu não concordo com isso, ela não está morta. Eu falei, eu preciso fazer o que é lógico e nós vamos esperar em Deus, mas o meu pai ficou orando o tempo todo e eu conversei com a nossa irmã Débora Miranda, com a nossa irmã Irene Miranda, e a diretoria se dispôs a ir ungí-la. O nosso pastor Marena foi ungir a minha mãe, juntamente com a sua esposa, a irmã Helenice Marena. Eles viram a situação como ela estava, completamente desfigurada, muito inchada, em coma induzido. Em choque, né? Em choque. Não havia nenhuma reação por parte dela, ela já estava praticamente morta, era, como eu disse, era só questão de horas. Eu chamei toda a família da minha mãe, minha avó veio do interior. Todas as pessoas começaram então a se despedir. Esse não era um procedimento que era permitido ali na UTI. O próprio porteiro depois falou para mim isso não acontece, só mesmo em casos graves em que a pessoa está à beira da morte, praticamente para morrer, que foi o que aconteceu. E o porteiro falou para você, né, Maria Cláudia? É o único caso que eu vi que todo mundo veio se despedir, a pessoa não morreu, né? E a pessoa sobreviveu, foi para o quarto e depois teve alta. Então, realmente foi algo muito forte, irmãos, que aconteceu ali naquele lugar. Talvez, muitas vezes quando eu conto esse testemunho, as pessoas pensam, você deve ter se enganado, você deve ter exagerado, mas eu tenho certeza, irmãos, porque, como eu disse, foi uma equipe de muitos médicos, são pessoas
que tem uma qualidade muito alta, e são pessoas que também têm uma proximidade da minha mãe. Eles estavam extremamente chateados por tudo que estava acontecendo, e naquele momento eu vi que só o Senhor mesmo, e um dos médicos falou, só o que você pode fazer se você quiser é rezar. Eu falei, eu estou em oração o tempo todo, Deus esteve com ela até aqui, não sei qual vai ser a vontade de Deus, mas o meu pai tinha certeza, né, que ela iria passar por mais essa luta e ela teria vitória. Então, como eu disse, nós nos despedimos dela, e apesar dela estar em coma, mas todos nós falamos com ela, todos nós choramos, as pessoas da minha família foram entrando e se despedindo, porque realmente era o momento da despedida. Mas, se Deus fala, não é ainda a hora, não é ainda a hora, não é? E não foi a hora, Deus, quem impedirá, né? Ali foi um sinal muito grande para aqueles médicos, irmãos. Mais tarde, quando a minha mãe voltou, né, mãe do coma, ela conversou com alguns médicos, e todos eles, tanto médicos quanto enfermeiros, técnicos, todas as pessoas sabiam ali que da história que aconteceu um milagre, que ela tinha sido uma sobrevivente pelo poder de Deus, não era pelo poder de nada, não era pelo poder de Deus. Então, nos dias seguintes, né, no dia 26, no dia 28, no dia 29, começaram a diminuir o número de leucócitos, ou seja, a infecção começou a ceder, e não tinha ainda dado tempo do antibiótico fazer efeito, né? Então, nós sabemos que foi a oração do povo de Deus. Eu sei que muitos irmãos receberam um áudio meu pedindo oração. Foi nesse momento, no momento que ela foi desenganada, que eu pedi essa oração e que eu gravei esse áudio. E eu sei que os irmãos estavam orando, então a infecção começou a ceder no dia 29 de setembro, ou seja, 2 dias depois, houve o desmame das drogas, ou seja, tiraram todos aqueles sedativos, ela saiu do coma, começaram a tirar os remédios que faziam a pressão continuar, porque ela já tinha voltado a si. Tive que fazer diálise muitas vezes. Muitas vezes. E aí, nesse dia 29, irmãos, ela ainda estava entubada. E o Senhor me deu mais um sinal, porque ela me pediu, eu perguntei para um dos médicos e falei, ela parecia que estava dormindo, eu perguntei para ele na frente dela, o pior já passou, né, doutor? Ele falou, sim, o pior já passou, o risco ainda é muito alto, mas o pior já passou. E a minha mãe começou a gesticular para mim e tentando falar comigo, mas ela estava com um tubo na garganta, então eu falei, mãe, eu não consigo te entender. Então ela fez um sinal para ela escrever. E ela, irmãos, ela tinha acabado de sair de uma situação dessa, ela já pegou o papel e escreveu. Que risco, né? E aí eu contei para ela tudo que Deus tinha feito, e ela ficou com lágrimas nos olhos, ela percebeu que o Senhor tinha operado ali na vida dela. Nós conversamos durante um longo tempo, assim, escrevendo, porque ela não conseguia falar. Logo em seguida estubaram, ou seja, tiraram de novo o tubo. Ela passou a respirar normalmente, ela não precisou mais de nenhum auxílio ali para respirar. E o médico da UTI, no dia 30 de setembro, ele confessou para nós, um dos médicos, que o caso dela, quando acontece isso, de ter choque, falência de órgãos, 100% evolui para o óbito, né? Inclusive algumas colegas dela até falaram, não sabia que podia uma pessoa ter falência de órgãos e depois voltar. Não pode mesmo, mas quando o nosso Deus opera, aleluia. Eu posso dizer, né, Maria Cláudia? Sim. Que eu passei pelo vale da sombra da morte. Com certeza. Irmãos, quando a gente está no vale da sombra da morte, quando a gente está no deserto, parece que Deus está muito longe de nós, porque a gente clama e parece que Deus não responde. Verdade. Você não ouve a voz de Deus. Você fica desesperado por não ouvir a voz de Deus. E também por não conseguir orar, porque quando você está numa UTI, você não consegue orar. Verdade. E aí você fala, Deus está longe de mim. Mas não é verdade, é nessa hora que Deus está mais perto de você e trabalhando de uma forma espetacular.
Eu digo isso porque talvez tenha pessoas que estejam nos escutando, que estão passando pelo deserto, que estão passando pelo vale da sombra da morte. Nessa hora, às vezes nem lágrimas você tem no seu olho, nem orar você consegue. Você quer orar e não consegue. Mas Deus está com você, Ele te ama. Esse Jesus que morreu por você na cruz do Calvário, que deu a vida dele, que derramou seu sangue, não vai te desamparar num momento como esse. Mas é muito difícil passar pelo deserto, mas todos nós, irmãos, temos que passar pelo deserto. É verdade. E ali então o Senhor começou a operar a partir de então. Todos, como eu disse, todos viram que Deus restaurou a sua serva, e foram muitos milagres, irmãos. Primeiro foi então a infecção pulmonar, depois foi essa infecção do intestino que teve choque, que teve tudo isso que nós contamos aqui, que ela chegou a ficar desenganada realmente por uma equipe muito grande e muito boa, uma equipe médica, e tem também os exames que constatam tudo isso. E depois ela foi para o quarto e veio a etapa final desse deserto, né, mãe? Que os rins dela não voltavam ao normal. Eu pedi para os irmãos muitas vezes oração. Eu sei que os irmãos oraram. Ela fez muitas diálises. Eu usei 9 bolsas de sangue, né, de transfusão de sangue. Inclusive, queria agradecer aqueles irmãos da igreja que foram doar sangue em meu nome, né, porque o hospital pede que se doe sangue. Eu agradeço profundamente aqueles que foram fazer a sua doação de sangue. Mas, depois desses 49 dias de hospital, eu estou aqui contando o meu testemunho. É verdade. Então, amados ouvintes, nós já vamos encerrar esse programa e encerrar esse testemunho, agradecendo ao Senhor. O nosso Deus é o Deus de maravilhas, o nosso Deus é um Deus tremendo, e nós queremos agora oferecer a todos os irmãos que estão passando por esse deserto, por esse vale, o hino Batalha de Josué, e nós vamos, antes de ouvir o hino, nós vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor. E agradecemos também muito aos irmãos. Você que está na luta, você que está na prova. Eu posso dizer para os irmãos, a maior parte desse tempo a minha mãe esteve em coma, esteve sedada. Não foi fácil, irmãos, foi muito sofrimento. Mas eu tenho certeza que o Senhor em todo momento Ele esteve ao meu lado, me sustentando a minha mãe, sustentando a minha família. O nosso Deus é um Deus que passa pelo deserto juntamente conosco. Então confia em Deus, entrega para o Senhor os seus problemas, confia no Senhor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu nada mereço, eu nada sou, Senhor, mas o teu amor me alcançou, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sei que o Senhor nunca desistiu de mim, aleluia. Eu sei que o Senhor esteve comigo, Senhor, no deserto. Eu sei que o Senhor esteve comigo no vale da sombra da morte. Ó Pai amado, Pai bendito, Pai maravilhoso, eu só tenho que te agradecer, Senhor. Eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer, Senhor. Agora, por todos aqueles, Senhor Jesus, que estão nos hospitais, Senhor, aqueles que estão, Senhor, passando por essa luta tão forte, por esse vale, por esse desespero, pessoas que acham que não tem mais sentido na sua vida. Senhor, tem misericórdia agora, esses familiares, esses parentes não sabem o que fazer. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Consola esse coração, ajuda, Senhor, fortalece. Oh meu Deus, nós te pedimos também a favor de todos os obreiros, todos os líderes, Senhor, que também estão passando por tantas lutas de enfermidade. Cobre com teu sangue agora, Senhor, os teus servos tão amados, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco, continua com os nossos ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.